Bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo a mais um devocional. Já estou em casa, graças a Deus, nas Alagoas queridas, feliz pelo que Deus está fazendo. E hoje eu quero falar com você sobre Deus está te treinando no secreto. Diga amém! Nosso texto está lá em 1 Samuel 17, que todo mundo conhece Davi, né, enfrentando Golias, o gigante, a pedra, a vitória, mas pouca gente presta atenção no que veio antes da batalha. Porque a verdade é que antes de existir a evidência, existe o pasto, antes de existir a coroa, existe o silêncio, antes da guerra, existiram as batalhas invisíveis. E Davi aparece ali em 1 Samuel 17 como um jovem aparentemente comum, enquanto seus irmãos estavam no deserto e ele estava cuidando das ovelhas. E na lógica humana parece injusto, porque os irmãos estavam na posição importante e Davi estava escondido. Mas uma coisa que o Senhor me fez guardar no coração hoje é que Deus não estava escondendo Davi, Deus estava preparando Davi. Não é forte? Então repare bem, quando Saul olha para Davi, ele vê um menino. Mas quando Golias olha para Davi, ele vê um menino. Mas quando Deus olha para Davi, ele vê um rei em treinamento. Então eu escuto uma coisa hoje, nessa manhã. O céu não define você pela fase que você está, ela define pelo propósito que você carrega. E tem gente frustrada porque acha que está atrasada na vida, mas na verdade está sendo treinada pelo Senhor. Porque existem coisas que só nascem no secreto. Davi desenvolveu coragem no secreto, intimidade no secreto, sensibilidade no secreto. Foi longe das evidências, sabe, das pessoas que ele aprendeu a ouvir Deus. E olhe que forte isso. Quando Saul duvida da capacidade de Davi, Davi responde falando do leão e do urso que ele matou. Você lembra? Ou seja, Golias não foi a primeira batalha de Davi. Então, enquanto ninguém estava vendo, Davi já estava vencendo guerras pequenas. E aqui existe um princípio poderoso, sabe? Que quem despreza os processos pequenos, geralmente, não suporta as batalhas grandes. Tem gente querendo viver propósito, sem viver a preparação, que é a autoridade sem a disciplina, que é o resultado sem esse desenvolvimento, sabe? Mas Deus trabalha diferente. Você crê nisso? No reino, primeiro ele forma, depois ele expõe, né? José passou pela prisão antes do governo, Moisés passou pelo deserto antes da liderança, Davi passou pelo pasto antes do trono, porque Deus não entrega peso para quem ainda não criou uma base, um alicerce, uma estrutura. E talvez o problema é que você está chamando de abandono aquilo que Deus está chamando de treinamento. Talvez esse silêncio, sabe, não seja rejeição, mas seja escola. Talvez essa fase escondida esteja construindo algo dentro de você que o sucesso sozinho nunca construiria. Porque existe uma força que nasce quando ninguém está vendo. E deixa eu te falar algo profundo nessa manhã aqui. O mundo atual idolatra velocidade, mas Deus valoriza profundidade. As pessoas elas querem crescer muito rápido, e Deus quer construir algo certo, não rápido, sabe? Porque crescimento sem essa base pode gerar uma queda. Davi não venceu Golias por causa da pedra, não. Davi venceu Golias porque já existia um espírito fortalecido dentro dele antes da batalha começar. Golias só revelou publicamente quem Davi já era no secreto, sabe? E eu penso que uma das maiores tragédias dessa geração é querer parecer pronto sem estar preparado. Mas Deus não está preocupado em impressionar pessoas. Ele está interessado em formar homens e mulheres maduras. Então pare de desprezar o lugar onde Deus está te formando, porque o secreto também é ministério, o silêncio também é direção e o processo também é promessa. Tem coisas que hoje não fazem sentido, mas amanhã você vai olhar para trás e entender que Deus estava construindo uma musculatura espiritual dentro de você. Davi chegou no campo de batalha e todos viram a pedra, mas ninguém viu o pasto, né? Ninguém viu as lágrimas, ninguém viu as madrugadas, ninguém viu as lutas internas de Davi. E é assim até hoje, só muda os personagens, né? As pessoas celebram a colheita, mas quase nunca enxergam o processo. Então não desista, porque você ainda está escondido, porque Deus trabalha muito no anonimato. Você crê nisso? E talvez o seu maior crescimento está acontecendo agora, no lugar onde ninguém está olhando. Então a minha oração é que Deus te dê força para suportar esses processos, sabedoria para você discernir os tempos e maturidade, né, para você entender que preparação também é amor de Deus. Então fique com essa palavra dessa manhã e não se esqueça, antes de Deus usar alguém no público, em audiência, ele quase sempre trata essas pessoas no secreto.
porque a dor também é um caminho de mudança. Amém, amém. Que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe seus negócios, que Deus abençoe sua casa, que você tenha uma semana abençoada, uma semana próspera, recheada da glória de Deus sobre sua vida. E quando você estiver orando, lembre do irmão Ezequias também. Sou carente das orações e que o Senhor continue te dando sabedoria, discernimento do Espírito. E lembre sempre, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, com seus amigos, jogue nos grupos aí, nos grupos que você tem, nos grupos de WhatsApp. E aproveite para seguir a gente aqui também. Amém? Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã.